Opa, Olá, olá, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, que maravilha. Estamos com frio hoje, né? Oi, Gisele, tudo bem? Sim, sim, aqui muito frio. É, estamos com casaco aqui, os três. Sim, sim, sim. E aí, bem-vindo a Ah, tua casa. Minha casa é tua casa. legal. É verdade, iba a sonar espanhol. Deixa eu falar de novo. Mi casa é tu casa. Já. Agora sim, essa primeira tentativa em portunhol. Então, deixa eu falar, como que se pronuncia tu nome? O Para mim. meu nome é Antônio Carlos de Paula Júnior, mas por conta desse mundo artístico, etc e tal, acabou ficando Antônio Junião. Ah, Junior. ok, ok. É Junior. Junior. Sim, 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 Junior. Essa é difícil para mim pronunciar. Junior. Sim, Então, acredito. bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda, Gisele. Tudo bem? The Kids Indoors? Tudo bem, tudo bem. Olá, Ótimo. Olá, tudo bom? Gisele, tudo bem? Tudo bem? Tudo Então, bem. vamos começar. Temos umas perguntas para ti. Como você era quando era criança e que você gostava na escola? Você se apaixonava pelo desenho, pelo arte, pela leitura? Ou você gostava outra matéria na escola que não tivesse nada a ver com desenho ou com leitura mesmo? Eu começo ou a Gisele começa? Não, tu começa. A Ah, gente eu quer saber começo? de ti. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É sempre bom a gente parar um pouco com essa loucura do- dessa correria diária, mesmo em quarentena, mesmo confinado. Uhum. É, a vida não, né, não parou, né? Então é sempre bom parar um pouquinho para falar sobre desenho, né? Isso Uhum. é gostoso, né? A gente sempre aprende um pouco mais. Então, quando eu era criança, eu era. Eu sempre gostei de desenhar, porque na verdade eu acho que toda criança gosta de desenhar, né? E chega uma hora que, sei lá, quando você tem lá mais ou menos os 12 anos, por conta de falta de estímulo, ou por, sei lá, conhecer outros caminhos, a criança para. Mas assim, eu era uma criança como qualquer outra que adorava desenhar, adorava fantasiar. Na minha casa sempre teve muitos livros, né? Minha mãe era professora, né? Então sempre tinha muitos livros. Ela recebia muitos livros, né? Em casa tinha muitos livros. Então eu sempre fui muito apegado assim à leitura, a imagens, né? A histórias, né? Eu sempre gostei muito de ler histórias, de saber histórias, aí, e tudo isso relacionado não só a livros, como a filmes, né? Então, eu era uma criança, assim, muito interessada em histórias, né? Gostava muito mesmo. Não só livros, mas como adorava, naquela época ainda existiam bancas de jornal, Uhum. hoje quase não tem Não mais. tem. E eu também vivia em bancas de jornal, né? Geralmente eu não tinha dinheiro para comprar, mas os caras da banca, assim, depois que eu saía da escola, eles deixavam eu ficar folheando os gibis, né? Então eu sempre fui uma criança muito aficionada, assim, por ler e saber histórias, né? Não só ler, mas como assistir, ou seja, assimilar histórias. E na escola, assim, eu acho que eu gostava de muitas coisas na escola. E, por exemplo, eu sempre gostei muito dessa questão mais ligada à arte, né? Porque se é criança, você pensa de uma outra maneira, né? Esse mundo cartesiano não faz muito sentido quando você é criança. Não. Então, eu sempre adorei, sabe? Escrever, né? Eu gostava das áreas mais ligadas a humanas, mas eu gostava também muito das áreas ligadas a exatas, porque para mim nunca fez sentido, até hoje não faz, essa separação que fazem entre humanas, biológicas, exatas. Para mim é sempre tudo a mesma coisa, porque está tudo relacionado.
né? Se você, assim, minha família, por exemplo, sempre foi muito musical, sempre teve, minha família tem um coral, sempre trabalhou muito forte com cultura. Então, por exemplo, eu vi uma ligação muito grande, por exemplo, em música com matemática, assim, você contar tempo, isso é matemática, tá? Então, para mim, eu sempre gostei de tudo que era ligado, sempre gostei e gosto de tudo que é ligado a conhecimento. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu não tinha muito isso de, eu gosto mais de português, eu gosto mais de matemática, porque para mim sempre essas separações não faziam tanto sentido, né? Então eu sempre gostava de tudo, eu sempre gostei de conhecimento, né? E era uma criança muito curiosa, vivia fuçando as coisas, até no que não podia. Normal de criança, né? Sim, exato. E eu cresci com esses tipos com essas visões assim, né, e essas aspirações. Daí quando virei adolescente, continuei desenhando, continuei gostando de contar histórias. Aí isso entra um pouco assim, eu sempre gosto de falar assim, que a minha família assim sempre me incentivou muito, né, minha família sempre me incentivou muito para que eu aprendesse do jeito que eu, sabe, que eu gostasse de aprender. Então, ele sempre me estimulou muito a desenhar, né? Então, eu tive uma base muito forte, muito sólida, não só de cultura, né? De cultura negra, né? E de culturas gerais, assim, mesmo sabendo que eu não estava representado nos livros, na maioria dos livros que eu tinha, né? Então eu fui uma criança que cresceu vendo, escutando histórias, e as histórias que eu gostava mais, às vezes elas não estavam dentro da escola, elas estavam nas histórias que minha mãe contava, nas histórias que minhas avós contavam, que eu me via mais representado ali. E assim eu fui crescendo, continuei desenhando, na época de entrar para a faculdade, eu tentei um pouco computação, porque eu queria trabalhar com computação gráfica, né? Sempre tudo ligado a desenho. Sempre, né? Daí eu resolvi que não era computação gráfica, daí fui fazer artes visuais mesmo, me formei em artes visuais. Depois que acabei a universidade, eu fui trabalhar com jornal, revista, livros, e estou aqui até hoje. Posso te perguntar só sobre a universidade? Sim. Posso te perguntar sobre a universidade? Dentro das artes, eles aceitavam, tipo assim, falavam de livros ou de arte como utilitária, que nem eles chamam, que é o livro. Teve alguma matéria, alguma coisa? Tu viste isso? Porque eu fiz artes também aqui no Sul, eu moro em Porto Alegre. E lá não se podia falar em ilustração, porque ilustração era arte a serviço de alguma coisa. Então, eu entrei na faculdade querendo fazer também livros e arte, só que, tipo assim, foi 5 anos que eu não podia falar com professores, colegas, porque eles viam isso como uma coisa menor. Saí da faculdade e comecei a trabalhar. Então, eu queria saber de ti, como é que foi? Teve também na faculdade isso ou não? Era naturalmente mais uma arte, a ilustração, a charge? Não, porque para mim, pelo menos na época que eu cursei, eu fiz o Unesp em Bauru, né? Bauru é uma cidade do interior aqui de São Paulo. São Paulo. Isso, a Unesp é uma universidade bem reconhecida, e o curso de arte também é bem renomado. E não tinha, tanto é que eu tinha uma disciplina durante o curso que se chamava Ilustração para Livros Infantis. Que legal, que sonho! Eu tinha umas professoras e professores, né, com uma mente bem aberta, um ou outro não, né? Normal. Mas a gente sempre tinha essa liberdade criativa, essa liberdade de trabalhar a arte como conceito, né, e não como ferramenta apenas, né? Então, o meu curso foi muito livre, assim, o desenho foi muito livre, a gente aprendeu a trabalhar com vários materiais, assim. A única crítica, acho que eu tenho ao meu curso é que, por exemplo, era muito voltado para a Europa, entendeu? Todas as referências eram voltadas para a Europa. Sim.
né? Eu acho que a única pintura com referência a cultura negra, assim, foi, sei lá, as Mademoiselles de Avignon do Picasso, assim, que tinha uma referência bem distante do que era, mas nunca, por exemplo, nunca Aleijadinho passou mais ou menos, mas daria para falar de Arthur Timóteo, daria para falar de vários outros pintores negros que frequentaram Belas Artes aqui antes do começo do século XX, né? Então, essa referência à cultura negra, por exemplo, não tinha. Né? Mas em termos de liberdade de criação, liberdade de experimentar, né? Porque quando você é estudante ou quando você é criança, para você vivenciar a arte, você tem que experimentar, entendeu? Tem que trabalhar com materiais e se você trabalha isso pensando em mercado ou pensando em ferramenta, pensando em um quadro bonito para colocar na parede, aí não faz sentido, né? Uau, nossa, que interessante. Então, deixa eu falar uma coisa. Para você saber, nós estamos aqui mediando, né? Hoje você é a estrela, né? Nosso convidado. Ele também é ilustradora. Eu falo que sou ilustradora, mas olha, realmente eu ainda estou estudando também, né? Todos os dias estou estudando alguma coisa nova, mas é você e as duas somos apaixonadas em livros de literatura infanto-juvenil, amigas, né? E daí que a gente decidiu esta conversa, vou ser muito honesta com você. A gente havia estado conversando com uma artista maravilhosa. Ela é minha professora, se chama Vanessa Newton, e a gravação está aí no YouTube, né? E conversando, e Gisela estava presente nessa conversa, né? Foi uma delícia. E depois da gravação, ficamos emocionadas, Gisela e eu, né? E eu falei para a Gisela, eu não sou brasileira, né? Eu preciso encontrar um artista no Brasil que represente essa iniciativa para as crianças poder conhecer mais, e hoje que está acontecendo todo o que está acontecendo no mundo, né? Elas precisam de diversificar seu olhar, né? Elas representatividade também, que não tem, né? Representatividade é muito bem colocado, Gisele. E daí eu falei para ela, olha, vamos a fazer essa tarefa, porque, honestamente, eu não conosco muitos autores ilustradores do Brasil, né? E a gente pesquisando nas lindas redes de Instagram, traço uma conexão com outra, e eu quero dar obrigada ao Clube Leiturinha, porque o Clube Leiturinha colocou um post sobre você. E daí eu dije, meu Deus, já sei a quem vamos a convidar. Uma felicidade muito ver você aceitar este convite de hoje, né? E representasse Brasil. E neste momento, eu acho que não podia ser melhor que ter uma conversa com você, viu? Como é que surgiu a ideia do primeiro livro infantil? Tá, então, eu, depois da universidade, eu já saí da universidade e fui trabalhar com jornalismo, né? Porque eu sempre gostei também muito de charge, cartoon, até porque na minha época, assim, enquanto adolescente, eu via muito Laerte, Angeli, Glauco, aquelas revistas Chiclete com Banana, e o modo que eles contavam as histórias, os cartoons para se expressar, para contar as histórias políticas do país, né? Então, sempre fui muito apaixonado, ainda sou, por charge, cartoon, né? Então, fui trabalhar num jornal como ilustrador, depois cartunista, depois designer, depois editor de arte. E é engraçado que quando você começa se você entra na vida profissional, a coisa começa a virar um bolo assim, né? E isso aí vai te envolvendo, porque é tudo novo também, né? Tudo novo, você está aprendendo, você está conhecendo gente. Daí saí do interior e voltei para Campinas, que é a cidade onde eu nasci, trabalhei no Jornal Maior. Daí de lá eu comecei a trabalhar para revistas da Editora Abril, comecei a fazer freelancer para a Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo. Então isso vai te consumindo e me afastou um pouco daquela história que eu queria, de contar minhas histórias, né? Nesse momento que eu estava trabalhando com jornalismo, eu comecei a ilustrar livros, né, para editoras, ilustrei vários livros.
E aí, quando eu já falava, pô, agora tá na hora de eu escrever o meu, né? Já tinha ilustrado o livro para um monte de gente. Uhum. Aí, quando meu filho nasceu, eu falei, pô, acho que agora é a hora, né? De fazer um livro infantil, para quando ele começar a ser alfabetizado, ele ter um livro onde ele se enxergue, né? Que um personagem negro seja um protagonista. E aí eu fiquei pensando, né? Pensando em que história eu vou contar, que história eu vou contar, e sempre tem essa coisa de agora não, né? Porque a gente está confinado, mas eu sempre vou buscar ele na escola, eu vou levar. Uhum. E acho que quando ele tinha 3 anos, no caminho de volta da escola, eu tive um insight. Falei, pô, por que eu não conto esse período da volta da escola até em casa, que a gente volta conversando, vendo várias coisas, imaginando várias coisas. Uhum. Foi quando saiu a ideia de escrever a história. Eu falo assim, né, que eu trabalho com literatura, mas na verdade o meu livro é um livro de ilustrações que conta uma história. Né? Não, mas é literatura igual. Para mim, livro-imagem também é com poucas palavras, também é literatura. Tem os espaços para você se colocar, né? Sim. E aí, em 2016, saiu esse livro aqui, né? Que meu pai vai me buscar na escola, que eu conto um pouco da história desse trajeto, escola, casa, né? E foi assim que apareceu esse livro. Eu até ia te perguntar, porque eu tenho um blog de literatura infantil, que é o Kids Indoors, e a gente trabalha muito literatura, e a maioria das pessoas que seguem são mães. Daí até ia te perguntar, qual é o papel do pai na literatura? Sabe? De ler com o filho, do momento, porque assim, é muito pouco pai que segue, é muito pouco pai que comenta, e a gente acha super importante estar o pai presente, né? Ainda mais nessa hora de leitura de cola. E a gente queria saber de ti, assim. Então, eu acho que a literatura, como qualquer outra atividade que envolve a criança, assim, eu, enquanto pai, eu quero estar junto, né? Você precisa estar junto. É porque daí a gente remonta essa sociedade machista que a gente tem, que coloca certos papéis para o homem, né? E que você tem que seguir, porque não, isso é coisa de homem, aquilo é coisa de mulher. Não, menino veste azul, menina veste rosa. Para com isso, né, gente? Então, então eu sempre tive, não só na literatura, eu gosto de estar junto com meu filho, entendeu? Então, a literatura é só mais uma coisa que a gente faz junto, né? A gente joga bola, vai ver filme, né? Você tem que estar junto, porque se você não está junto com a pessoinha que está crescendo, você não está entendendo o mundo dela. Se não está entendendo o mundo dela, você não está compreendendo e não está conversando com ela, né? Então, acho que o papel que a literatura tem, assim, eu, enquanto pai, assim, de estar próximo, de estar vivenciando essas experiências, né? Que ele está vivendo do jeito dele, eu vivo do meu jeito, né? Porque não tem como, né? Separar, assim. Exato. Que lindo. Deixa eu então falar uma coisa, assim como Giselle falou, representatividade para livros para as crianças, será que então temos como editores olhar essa representatividade de livros que estén pais, o pai, não a mãe, né, mas o pai mais figurativo dentro da literatura, para talvez incentivar esse pai a dizer, olha, aqui está você, né? Porque al final e al cabo os livros são para todas as idades, né? E sabemos que têm muitas mensagens que muitas vezes são mais feitos para os adultos que para a criança, não? Porque a criança, por natureza, nossa, é o melhor que existe, então, hay que educar ao pai. Sim, é meio que desconstruir essa visão machista que existe na nossa sociedade, né? Porque o machismo, assim, ele é um problema estrutural, né? Assim como o racismo, assim como a desigualdade de classe, né? Então, esses problemas, assim, eles estruturam nossa sociedade. Então, daí você vê que isso reflete em tudo quanto é área. Porque não é só na paternidade, não é só a relação pai com filha, mas em relação a grupos mesmo, entendeu? Que você não tem uma igualdade de direitos, você não tem uma igualdade de posições, você não tem uma igualdade de postura, e isso dificulta, né? Isso dificulta.
Uhum. Nós queríamos saber qual foi o livro que te inspirou para dizer, ok, agora sim vou fazer ilustração. Foi muito antes do livro que mostraste agora. Claro, tu filho, me vou perguntar quem inspira você, né? Porque óbvio que você, com certeza, vai dizer seu filho, sua mãe, que como professora, parabéns para ela do trabalho. Mas como chegou esse momento em que viu um livro, se encantou por as imagens e quem inspira você a nível artístico? Então, eu acho que assim o livro que me inspira ou a ilustração que me inspira, eu acho que é complicado falar de um, né? Porque acho que são vários momentos, né? Então cada artista me inspirou de um modo. Que nem, por exemplo, quando eu era criança, em casa tinha os livros do Machado de Assis ilustrado pelo Portinari, entendeu? Que eu achava, Ai, Portinari é lindo. falava, nossa, olha cada ilustração bacana, assim, entendeu? Daí você cresce um pouco, daí vem os quadrinhos, né? Porque sempre quando você desenha, pelo menos no meu caso, né? Quando eu desenhava, no começo você imita um monte de traços, né? Então, a partir do momento que eu ia conhecendo artistas novos, eu ia ficando maravilhado, né? Então, tem esses livros do Portinari, depois você vai crescendo um pouco mais, daí você começa... na época minha era turma da Disney, né? Um pouco de Maurício de Souza. Aí fica adolescente, você começa a ver uns quadrinhos, as graphic novels, essa coisa de DC, Marvel. Na fase de adolescente, assim, entra, sabe, esses cartunistas brasileiros como Glauco, Laerte, Angeli. Então, todos eles vão moldando, sabe, o gosto, vão te direcionando para alguns locais. Que nem, por exemplo, daí quando chega na faculdade, que eu começo a trabalhar mais com pintura, com escultura, começo a conhecer os pintores clássicos, os renascentistas, os barrocos, que nem Michelangelo, por exemplo, quando eu vi, falei, nossa, cara, que legal, velho, né? E daí você vai crescendo, vai passando pelo expressionismo, você chega no fauvismo, aquela explosão de cores, Matisse, então tudo vai, sabe? Tudo vai te levando, né, para aí vai mudando, né? É difícil falar de uma referência, né, no meu caso. Né? Daí agora, depois assim, depois que eu começo a trabalhar na imprensa, começo a conhecer o trabalho do Emory Douglas, do Pantera Negra, você fala, nossa, cara, que, né, uma arte forte, pulsante. Eu ia te perguntar quanto essa arte te conquistou, assim, te moldou. Que eu vi, na tua biografia fala disso, né? Do quê? O quão forte é do Pantera Negra. Sim, porque daí, por exemplo, quando eu comecei a ter mais contato com o Emoridor, com a arte dele, a arte dele estava falando justamente o que eu queria falar, entendeu? Porque era aquela coisa, porque ele é designer também, ele é artista gráfico, ele era cartunista, então o desenho dele pulsava e falava coisas que eu queria falar, denunciava o racismo, denunciava, sabe, a questão de classe, denunciava capitalismo de uma maneira assim fácil de entender e didática, né? Então a arte dele, assim, quando eu conheci, você fala, nossa, né, foi muito marcante, muito marcante. Até tive a oportunidade de entrevistá-lo para a TV Cultura. Nossa, fiquei totalmente nervoso, assim. Então, a referência é uma coisa assim que vai mudando, vem vindo, porque com cada um você vai aprendendo um pouco, né? Imagina. Eu queria te perguntar também que nomes hoje de artistas, tanto da música, que eu sei que você trabalha com música também, das artes, de literatura, que as pessoas têm que conhecer. Tipo, nossa, essa pessoa aqui importantíssimo, assim, nomes e que vem na sua cabeça, assim. Sabe, a Ivete que está agora começando, né, a conhecer mais os brasileiros, assim.
ter uma referência, assim, para as pessoas. Ah, meu, nossa, é até chato falar porque eu posso esquecer, eu vou esquecer de Não, muito de gente que eu gosto. Daí, quando vai vir uma entrevista, você vai falar assim, pô, você falou dele, Gosta não de falou mim. desse. Ah, não, mas dessa geração tem muita gente boa, sabe, de gerações mais antigas tem muita gente boa, que nem, por exemplo, eu tava conversando agora, por exemplo, com o Marcelo de Salete, que é um quadrinista fantástico, que o trabalho dele, o Angola Janga, ganhou um prêmio Ganhou Eisner. muito. Sim, né? Tem o Nó Martins, que é um artista plástico que tá chegando. Ele já tá aí faz um tempo, mas ele acho que ele tá em Nova York agora numa residência artística, faz trabalhos belíssimos, assim. Meu, tem muita gente. O próprio Emory Douglas está aí ativo. Ele fez uma exposição muito legal, assim, com uma galera aqui acho que não sei se é da Colômbia, que são desenhos próximos são artes murais, sabe, de protesto, né? Então tem muita gente. A Laerte, né, que continua fantástica. Meu, tem muita gente. Queria saber, tus livros, Juniel, onde que você quer ver, em que países que ainda não estão tus livros, você gostaria de ver seus livros? Que lugares você queria que voem? Eu queria que tivesse em tudo quanto é canto. Mas eu ando me interessando, eu ando querendo muito, assim, viajar mais aqui pela América Latina. Porque é aquilo que eu estava falando no começo, a gente tem uma formação, né, até muito por conta desses problemas estruturais que a gente tem aqui, que a gente olha muito para a Europa e não olha para os nossos vizinhos aqui, né? Então, por conta do jornalismo hoje, eu falo muito com o pessoal da Argentina, com o pessoal do Paraguai, né? Então, tem muita coisa rica aqui à nossa volta, que é um continente muito rico, e a gente não conhece, né? A gente não conhece. Eu tô conversando com as pessoas agora. Pô, podia estar começando a conversar com essas pessoas muito antes, né? Legal, legal. Então, eu quero conhecer Colômbia. Eu quase fui para Colômbia agora, em fevereiro, mas aí começou esse problema de coronavírus. Cancelaram, né? Sim. E deixa eu te falar outra coisa que eu gostaria muito que tu compartilharas com nós. Al tocar portas, né? Tu primeira porta que tocaste no mundo editorial de publicação de livro infantil ou infanto-juvenil. Como tomaste o primeiro não? Ou você não teve o primeiro não? Não, tomei sim. É que, por exemplo, a minha entrada pro mundo da literatura, ela veio porque eu recebi um convite, porque eu já ilustrava para jornais e revistas. Então, isso facilitou essa migração, né? Então, por exemplo, eu era, na verdade, convidado a ilustrar outros livros, eu era convidado a fazer ilustrações, mas quando eu fui fazer o meu primeiro livro, oferecer o livro para as editoras, eu tomei alguns nãos, né? Mas como eu já tinha um nome na ilustração, eu tomei nãos, mas não foi tanto. O Glauber? Sim. Ok. Nossa, sim, o primeiro não que fica difícil, né? Sim. O início de dizer, meu Deus, estou no caminho correto, ou quantas portas, né? Janelas. Sim. que ver, né? E deixa eu te falar outra coisa. Hoje em dia, como podemos conversar com nossas crianças do que está acontecendo? Qual é o melhor mensagem que tu podes dar-nos como pais, para aqueles pais que veem o vídeo, né? Ou que nos estén olhando agora, que estén conosco? Que mensagem podes compartilhar com eles e como vamos a conversar com nossas crianças do que está passando neste momento?
converso de tudo com meu filho, entendeu? No que ele pergunta, a gente aqui, tanto eu como minha companheira, a gente conversa, a gente fala. Se ele pergunta, a gente fala. É lógico que quando você conversa com uma criança, você não está conversando com um adulto. Então, a compreensão que a criança tem, né, de um tema, a compreensão que a criança tem de um problema é totalmente diferente, é totalmente lúdico, é totalmente, né, totalmente diferente do que quando você conversa com um adulto. Então, a gente conversa tantos temas que são sabe, a gente conversa tantos temas agradáveis quanto temas desagradáveis, como racismo, entendeu? Como a desigualdade social, sabe? Por que existe gente pobre? Por que existe gente rica? A gente sempre conversa, porque a criança precisa saber em que mundo que ela vive. Porque minha mãe, minhas tias sempre conversaram comigo. Eu já saí de casa sabendo que existia racismo, né? Então, quando você sai da tua casa sabendo quais são os problemas que você vai enfrentar, você enfrenta, lógico que é difícil, mas você enfrenta esses problemas de uma outra perspectiva. Você não é pego de surpresa, né? Então a gente sempre, porque na verdade quando eles saem na rua, eles veem essas coisas, né? Meu filho me pergunta: pai, por que tem crianças, né, no farol vendendo doce e não estão indo na escola que nem eu tô? Entendeu? Por que essas crianças que estão no farol vendendo doces são sempre negras que nem eu? Né? Então, as crianças veem. Isso ele me perguntava desde dos 3, 4 anos de idade. Então, você tem que falar. Tem que conversar. Mas para conversar esses temas, você tem que estar conversando com a criança sempre, né? Sim. Então, não adianta só também, vamos conversar, agora é hora de conversar. Não, você tem que estar conversando sempre, né? Sim, e os livros ajudam. Aí é quando é necessário ter esse livro que fale para essa criança, para que essa criança possa estar nesse mesmo nível e olhar do jeito que ela olha, ou a função do livro aí não precisa. O que você acha? É um complemento a mais? Sim, o livro é sempre um complemento a mais. Uhum. É sempre um complemento a mais, porque, principalmente se ele é ilustrado, né? Porque se você vai falar sobre temas complicados, por exemplo, sobre racismo, com um livro ilustrado, ali tem cores, né? Tem um outro tratamento, né? Para criança, que a criança vai identificar melhor, né? As questões que tem ali. Né? Então, o livro é sempre bom. E hoje em dia a gente, né, quando eu era criança era mais livros, né? Hoje em dia você tem internet, você tem vídeos, você tem animações que na minha época não existiam, né? Sim. Então, hoje material para trabalhar com a criança, porque não precisa ser só o livro, né? Você tem um audiovisual que também é fantástico, né? Pode trabalhar de várias maneiras. E outra coisa, outra pergunta que eu tenho é, vamos a... Desmistificar? Isso. Vamos a fazer isso agora. Existe racismo no mercado editorial para trabalho ou não? Ou é um mito mesmo? Existe, pô. Porque, assim, o racismo, como eu disse no começo, é um problema estrutural, entendeu? Ele não é assim, uma pessoa branca não gosta de uma pessoa negra. Não é, ele está na estrutura, ele está na instituição. Então, e o racismo ele está nas instituições brasileiras. Então, como ele está nas instituições brasileiras, ele também ele existe nas empresas brasileiras, né? Então, no mercado editorial não é diferente. Por que as instituições são racistas? Porque existem pessoas que querem ter privilégios, entendeu? E usam, né, esse privilégio para se permanecer no poder, né? Então, o racismo assim como o machismo e a desigualdade social, ela é estrutural, né? Não as pessoas veem muito a questão da injúria, né? Da injúria, do preconceito de indivíduo para indivíduo, mas o racismo ele não é de indivíduo para indivíduo, é de grupo para grupo, né? Então, se existe isso na sociedade, no mercado editorial também existe também.
¿Y será, Até porque daí você olha... Oi? Pode falar. será que es también igual o desigual entre mulher y hombre? Ah, sim, sim. Não só no Brasil, né? Porque, por exemplo, o machismo também é um problema estrutural, Sim. né? O machismo ele estrutura a sociedade. Por exemplo, a mulher, ela ganha menos que o homem, né? As condições da mulher, elas sempre estão abaixo das condições do homem, né? É o que a Angela Davis fala, é gênero, raça e classe, né? É estrutura, né? E a gente tem, assim, e é papel do artista, né? É papel sabe, do homem, é papel da pessoa branca que tem privilégio, olhar para isso e não reproduzir, né? Interessante. Lutar contra também, né? Exatamente. Não é só ficar imparcial, né? Exato. Então, agora vem o desafio, viu, Junião? Temos 1 minuto e porque em 1 minuto vamos entrar esse desafio número 1. O desafio número 2 vem na segunda conversa. Então, Junior, eu falei que era um desafio, não é um desafio? Sim. Entrar de novo. Fica difícil, né? Mas a gente sabe que a gente adora conversar com você e eu já tinha pensado, não vai dar 40 minutos só ficar com o Junior. Um pouquinho mais de tempo. Então, está pronto para o segundo desafio? Sim. Esse é mais fácil, tá? Prometo. Então, o segundo desafio é, você pode mostrar-nos algumas ilustrações? Você tem algo para mostrar-nos aí? Tem alguns livros aqui. Esse eu já mostrei, né? Sim. Um dos últimos que eu ilustrei foi esse aqui. A gente falou dele já. Ele é sucesso. Esse aqui acho que foi o último livro que eu ilustrei, né, para a autora chama Angélica Lopes. A gente acha que tem uns 3 livros juntos já, né? Aquele assunto é meleca, é maravilhoso, né? A meleca saindo com muito bom. É bem livro para adolescente. O legal de fazer livros assim, de fazer ilustrações para livros, principalmente para outros autores, é que a gente dá uma viajada na maionese, né? Você sai um pouco dos temas padrões, assim, que a gente trabalha e dá uma viajada, né? Tem um trabalho aqui que eu gosto muito, não sei se esse aqui você tem. Eu não tenho, mas eu ia te perguntar, uma das minhas perguntas era sobre isso. Qual é a importância de falar de orixás e de outras culturas, assim? Porque, assim, eu morei 7 anos em Brasília. E é uma cidade muito evangélica. Tanto que eu tenho vários livros de orixás que eu sou apaixonada. E era uma coisa que ficava meio guardada, porque o pessoal não aceita lá, sabe? É visto com maus olhos. E é uma pena, porque eu sou encantada. Eu amo o livro Aimó, não sei se tu já leu. Não. Do Reginaldo. É da Companhia das Letras, da seguinte. É lindo, maravilhoso. Acho que eu já ouvi falar, mas... Daí eu fui na Bienal, a última, em 2018, que teve, né? E ele falou que teve um colégio aí em São Paulo que queimou os livros dele, porque receberam do governo, e foi um absurdo. Fizeram uma fogueira no meio da escola. Ele estava muito triste na Bienal. Uau. E daí eu queria te perguntar qual é a importância de se falar, sabe? De se ler. Porque... qual que é a importância, né? A gente estava falando até um pouco atrás sobre racismo estrutural. Isso é um exemplo típico de racismo estrutural. Sim. Por que não pode? Entendeu? Por que a gente precisa ficar nessa ditadura de uma cultura única, de uma religião única, se a gente é um país tão diverso? Não, super concordo.
né, esse é projeto de poder, entendeu? É projeto de não enxergar o outro, né? O projeto de você enterrar o que você não concorda porque tem medo, entendeu? É o medo de, de dialogar, isso é medo de dialogar, né? Então, essa questão, principalmente ligada às religiões de matrizes africanas, assim, é um problema, é uma violência, né? É uma violência muito séria que a gente vive. Isso vem sabe, do tipo de país de colonização que a gente teve, né? Que a história a cultura afro-brasileira, ela sempre foi, existe, é uma política pública para enterrar essa cultura, né? Então, ainda mais nesse governo, né? Ainda mais nesse governo. Então é uma coisa muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo. E então por isso que aí é que está a necessidade de eu como negro assim contar cada vez mais minhas histórias, contar cada vez mais sabe, as histórias que envolvem, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu quero ir, né? Para que esse tipo de problema diminua, entendeu? Porque é isso, as pessoas têm medo da cultura africana hoje porque não conhecem. Agora, por que não conhecem? Porque ela não está na escola, porque ela não está nos livros didáticos, entendeu? Porque ela não está... O negro ele só está representado na novela como escravo, não como protagonista da sua própria ação. As pessoas acham hoje ainda que, sabe, que o período de escravidão foi um período que a gente aceitou isso, mas não teve revoltas o tempo todo, né? Então por que sabe, os livros são queimados hoje, terreiros são incendiados hoje? Porque tem toda uma herança racista, né? Toda uma herança de apagar a cultura negra, que isso aí começou na colonização do país, né? Começou na época em que fomos escravizados, quando no final da monarquia acabaram com a escravidão, quer dizer, acabaram, né? Inventou-se, né, que acabou a escravidão, mas assim, o negro ele saiu da senzala sem direito, ele não podia comprar terra, não tinha direito, não tinha acesso à educação, e mesmo assim a gente conseguia se manter, né? Conseguia vencer. Em 1930 vem esses mitos da democracia racial, vem essa cultura higienista, sabe? Então o racismo ele é uma política pública, né? Eu digo entre aspas porque fala que a gente tem política pública de 80 para cá, mas assim sempre foi uma política de Estado. O racismo sempre foi uma política de Estado. Então é o que a gente tem hoje. É por isso que se queima livros. É por isso que não deixa o livro da Kilsan, por exemplo, entrar em colégios do SESI. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que brigar, né? De novo, sempre tem que estar brigando. Né? Mas mostra esse teu livro aí, porque eu interrompi e tu acabou baixando. Mostra ele um pouco mais pra gente ver mais. Isso. Sim, e esse livro eu fiz em parceria com o Fausto Antônio, que escreveu, e é uma história fictícia e que aqui tem vários elementos da mitologia africana, né, onde ele cria uma família de uma vovó que conta várias histórias para os seus netos, e aqui tem vários mitos, né, né, eles não entram diretamente nos mitos, mas ele deixa claro, por exemplo, as simbologias da água, do mar, do baobá. Isso é publicado por qual editora, Junião? Que editora publicou esse livro? Então, foi uma editora independente. Isso é o que eu te queria falar. Essa outra pergunta que eu te queria fazer. Eu vi em tua biografia, né, algumas editoras já com nome e algumas outras editoras independentes, né? E eu te queria falar, porque tu tens mais escola que eu, né? Tu tens talvez uma experiência muito mais comprida, né, que eu. E será uma realidade que é muita editora brasileira que favorece o que está de fora, né?
Sim. Que amigas minhas me falam que o Brasil é um vira-lata, né? Porque é muito difícil para mim entender essa cultura, né? Esse aspecto. E será que as editoras têm que postar já desde ontem a folclore brasileiro, a lendas africanas, a histórias de Amazônia, né? As raízes? Será que já é hora? Porque já tinha que ser de antes, né? Y lo que yo veo, yo no estoy en contra de derechos autoriales, ¿no? De comprar derechos autoriales, mas yo creo que eso compite y se convierte en un canibalismo, ¿no? Y favorecen muchas veces o libros de fora. Y un libro tan importante como el que tú nos estás mostrando ahora, fica dentro de una editora independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu olhar ao respeito? Então, na verdade, é como você disse aí, sabe? Já passou do tempo, né? Porque a gente sempre teve uma cultura de olhar para fora e não olhar para cá para dentro, né? Sempre existiu sabe, essas fake news, assim, porque fake news não é de agora, fake news é desde que começou o Brasil, né? De que cultura negra não vende, de que falar de autores regionais não vende, né? Então, assim, são muitos pré-conceitos que foram pré-estabelecidos aqui que ainda ficam. Só que o que está acontecendo? As editoras elas estão perdendo espaço. Sim. Elas estão fechando. Isso não só as editoras de livro, assim como os jornais. Por quê? Porque são empresas que não conversam com o país que ela está. Né? E as pessoas não vão ficar esperando essas editoras. Vamos esperar a editora criar consciência e começar a preparar histórias que a gente quer ouvir. Não, a população vai estar fazendo. Sim, né? É verdade. Então, quando a gente a gente quis fazer esse livro aqui, né? O Fausto, que é o escritor, ele procurou várias editoras e falaram que não, sabe, falar de cultura africana, eu acho que o nosso público não vai gostar. E eu falei, Fausto, peraí. Daí peguei o Fausto, um outro editor falou, bom, vamos fazer esse livro a gente, eu faço o projeto gráfico, faço as ilustrações, e tá aí o livro, bonitão, entendeu? Agora você vai ficar esperando aquele editor branco, velho, gordo, olhar e falar, não, acho que agora eu quero publicar. Não, cara, não dá, a gente não tem mais esse tempo, e nem essa paciência. Exatamente, não temos tempo nem paciência, né? Então, se as editoras não querem trabalhar com a gente, a gente vai fazer mesmo assim. Sim, isso é o que está acontecendo. Essa é uma realidade do mercado para quem nos está olhando fora do Brasil e quer entender o que está acontecendo atualmente. Está havendo um grande crescimento de editoras auto-independentes, né? E estão havendo muitos recursos por meio de cartazes e de crowdfunding, né? Que você falou duas palavras muito importantes, não é tempo e não é paciência, né? E se a gente não faz, não acontece, assim de simples, né? Então, é importante isso. Então, talvez teríamos que educar também ao editor que tem já velhos hábitos, certo? Sim, porque é um hábito, né? Eu não faço desse jeito, não vou fazer agora. Tenho uma editora de 10 anos e por que trocar, né? Então, eu acho que também hay que educar a esse editor, né? E estar presentes que há que cambiar, porque são tempos que estão exigindo cambiar, né? E baixo essa conversa, eu quero perguntar outra coisa. Nesse momento, tua voz, como ilustrador, como autor, como artista, qual é essa voz que está gritando dentro de você, que está gritando dentro de você, que quer expressar com muita emoção? Podemos saber ou não? É secreto. Como assim? Minha voz nas ilustrações? Tua voz como artista, sim, tua voz como artista. Me imagino que tienes, neste momento, muitos sentimentos na flor da pele, né? E então, talvez o que tu pensavas há 3 meses, tu não consideras uma prioridade e agora tu voz, neste momento, cambiou, né? E que temática, que temas você está pensando? Você vai querer criar? Tá.
eu gosto muito de falar. A gente tem principalmente dentro eu estudo, eu gosto de estudar muito que voz que a gente tem, né? Por exemplo, sabe, um homem negro. Eu gosto de falar muito da minha ancestralidade, gosto de lembrar muito do meu passado, gosto de falar muito do meu presente, mas eu gosto mais ainda de imaginar qual que vai ser meu futuro, né? Então, hoje em dia, eu tento criar elementos assim que construam esse futuro de um jeito que eu queira que ele aconteça. Porque uma coisa que sempre foi negada para a população negra aqui no Brasil é que ela tivesse um futuro, né? Então, tudo que eu faço hoje, eu acho, pensando em como construir esse futuro de uma maneira que eu me inclua nele e quem esteja comigo também ajude a construir esse futuro, né? Então, é um pouco por isso que a gente não tem mais nem tempo nem paciência para ficar parado esperando uma pessoa racista definir o que a gente vai fazer, né? Então essa voz que eu tento levar para o jornalismo, essa voz que eu tento levar para as ilustrações, essa voz que eu tento levar para a música, porque desde pequeno, como eu disse aqui, eu não vejo separações, né? Eu vejo eu estou sempre fazendo a mesma coisa, mas de modos diferentes, entendeu? Por exemplo, seja eu, né, um homem negro, quero contar histórias que às vezes ela cabe na música, às vezes ela cabe no jornalismo, às vezes ela cabe na literatura, mas sempre parte sabe? Eu estou sempre contando a mesma história, só que de maneiras diferentes, né? E essa voz minha, ela vai em direção ao futuro. Sabe? É um futuro diferente do que, sabe, com os aprendizados do passado, com as visões aqui do que a gente faz no presente, mas olhando sempre ali para o futuro, pensando num mundo mais diverso, né, com diversidade e equidade de direitos, né? Porque assim, tá faltando criatividade, entendeu? Quando a gente tem poucas vozes falando, é porque são sempre as mesmas pessoas falando. Então, sabe, o mundo fica apagado, né? Sabe, e a gente quer criar coisas, a gente quer ter esperança, mas então mais gente precisa falar, né? O negro precisa falar, o indígena precisa falar, entendeu? Sim. Sabe? Muito legal, muito legal. Qué lindas palabras. Adoré ese mensaje de tu voz, de tu trabajo en este momento actual y ya tratando de trabalhar projetos, pensando em você, ver-se nesse projeto, tanto como as crianças, inspirar-se e olhar um futuro prometedor, né? É super importante isso. E a união das forças de todos nós juntos, esse é o segredo também, né? Não estar sós, estar em conjunto. Gisele, você quer perguntar outra coisa? Luana está conosco, conseguiu entrar também. Luana, você quer abrir o microfone, pode fazer uma pergunta. O Kleber já falou para nós, mientras que Junião estava entrando, que Kleber é músico, né? E que também gosta de para seu filho. Ele é pai, então ele também tem dos pais com estrelitas, nota 10 para esses pais. Leitores. Kleber é amigo. Gisele, alguma outra coisa? Não. Eu até dei para minha amiga um livro que tu ilustrou também, que é o Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? Eu não sei se é bem esse o título, mas dei de aniversário para ela também, que é lindo. Foi uma muito coletânea, legal. né? Coletânea, Isso, muito legal. Foi bem legal. Então, essa é uma editora independente também, a Taina Bispo, ela trabalhou em grandes editoras, daí agora, para fazer os projetos que ela quer, ela partiu para esse mercado independente, porque essa é uma possibilidade hoje, que até, sei lá, uns 20 anos atrás, assim, era mais difícil, né, porque as coisas eram mais caras e a tecnologia era outra, né, então hoje a gente tem muito mais condições, não é que o dinheiro aumentou, mas é que devido à tecnologia, né, a gente consegue
fazer coisas que a gente não conseguia, que nem, por exemplo, estar aqui conversando à distância. Sim. E isso foi tudo muito rápido. Então é por isso que as editoras, elas precisam abrir o olho, porque senão elas vão sumir. Uhum. Né? Porque as pessoas não têm mais tempo mesmo. E as pessoas querem fazer e vão fazer. Né? E querem se ver nos livros também, Querem né? se ver nos livros, sabe? Querem se ver nos livros. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre reclamava, eu com outros autores, é que as editoras, elas investem muito pouco em formação de público, entendeu? Sempre, não, esse livro aqui eu vou fazer porque o governo vai conseguir comprar, sabe? Então, era sempre direcionado a um fazer que, né? O meu blog, ele é de literatura infantil. E eu fui uma das primeiras. Eu estou há 12 anos com esse blog, trabalho há mais de 20 com literatura infantil. E foi uma briga falar com as editoras que, assim, eu queria formar público. Eu queria trabalhar com as crianças. Justamente isso. Porque eles, não, isso aqui criança não compra, não consome, então vou para adulto que compra livro. Não, mas a gente tem que formar o público de amanhã. A gente tem que dar qualidade para as crianças hoje, e não é qualquer coisa, e não é Disney, é aquela coisa, entendeu? Exato, vamos trabalhar exatamente isso, a imagem, a importância de se aceitar, de se ver, de se gostar, porque assim, o Brasil não é loiro de olho azul. Exatamente. Não é princesinha, né? Então é muito importante esse trabalho, muito, muito, muito importante. E a gente fica super feliz, assim, de poder falar com você. Hoje, falando de futuro e de projetos, que projetos estão agora por ser publicados? Algo nos podes compartilhar com algum projeto que já está saindo do forno por aí? Não, ainda não. Eu quero voltar. Ainda não. Eu quero voltar a publicar minha personagem, que chama Dona Isaura. E tem algumas outras ideias para livros infantis, mas ainda não tem nada muito assim, sabe? Qual é a faixa etária que você gosta neste momento? Porque também imagino que cambia, né? Tu estilo, tua vida, tua experiência, de anos em anos, vas talvez experimentando outras coisas. Neste momento você está apaixonando mais por literatura infantil ou infanto-juvenil? Então, eu não penso, quando eu vou fazer um trabalho, eu não penso em faixa etária, eu penso em contar uma história, né? Porque senão, eu acho que isso engessa um pouco, né? Quando eu fiz esse livro, por exemplo, do Meu Pai Vai Me Buscar na Escola, lógico que era direcionado para o meu filho, mas eu não me furtei a colocar detalhes assim que eu achava que, sei lá, faz mais sentido para adulto, faz sentido para criança, porque a criança, ela entende, entendeu? Talvez ela não entenda todas as dimensões, né, que você coloca ali na ilustração, mas eu não penso nisso, assim, sabe? Essa coisa separada, assim, não. Pensar assim que todo mundo tem que entender o que eu faço, entendeu? Mas eu não coloco faixa etária. Muito legal, muito legal. Então, nossa, a gente poderia conversar muito com você. Vamos ter que convidar você de novo em outra ocasião, com outro tema ou com outros temas diferentes para com o próximo livro no lançamento. Com o próximo livro. Sim. E talvez um livro publicado pela editora Mercado Livros, vamos conversar. Olha, 2021, vamos lá, Junial. Vamos. Então, enfim, muito obrigada. É um prazer conhecer você, conversar com você. E de verdade, obrigada por esse tempo, Gisele. Obrigada, amiga, por estar aqui, mediar a conversa. Eu que agradeço. Quando quiser trocar ideia de novo, falar, a gente pode marcar outra live. Ai, que bom. Muito obrigada às pessoas que estão aqui conosco também. É muito bacana ver um público, né, que está aqui conosco. E, Gisele, então, encerramos nossa conversa de hoje com Junial. Muito obrigada. De nada. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau. Sim, saúde. Tchau. Para todos. Tchau.